Seja bem-vindo à TV Scala e hoje nós vamos falar de um assunto interessante que foi noticiado e publicado em matéria especial pelo Vaticano News, o site oficial do Vaticano. Olha só, Papa Francisco, no Ângelus deste domingo, disse: a fofoca é uma peste pior que a Covid-19. Francisco volta a falar no Ângelo sobre a fofoca. Por favor, irmãos e irmãs, façamos um esforço para não fofocar. A passagem do Evangelho deste domingo fala da correção fraterna e convida-nos a refletir sobre a dupla dimensão da existência cristã. Olha só, o Papa Francisco falando de fofoca durante o Ângelus deste domingo. Foi interessante, viu? A fala do Papa Francisco diante desse fenômeno que não tem cura, né? Eu acho que a gente entendeu quando ele quis relacionar uma coisa com a outra. Francisco volta, como a gente disse, a falar sobre fofoca. Então já teve outras falas do Francisco sobre isso, né? A passagem do Evangelho deste domingo fala da correção fraterna e convida-nos a refletir sobre a dupla dimensão da existência cristã, a dimensão comunitária e a dimensão pessoal. É interessante essa junção, né, que o Papa fez. Pegou aqui o Covid e pegou a fofoca e disse: olha, a fofoca é pior que o Covid-19. Agora nós vamos entender nesse texto por que o Papa diz isso. Vamos lá. O Covid-19 matou muita gente, continua matando muita gente. A gente sabe disso. Você aí que está assistindo a TV Scala, que está ouvindo a gente, está acompanhando essa análise do texto do Papa Francisco, né, da fala do Papa Francisco, representante da Igreja Católica no mundo. É interessante ele dar uma puxadinha de orelha nos fiéis, não é verdade? E essa fala do Papa Francisco não vale só para os católicos, mas de maneira geral, meu povo. A fofoca é uma doença bem antiga e não tem cura, né? A gente sabe. Vamos lá. As fofocas fecham o coração à comunidade, impedem a unidade da igreja. O grande fofoqueiro é o diabo, que sempre sai dizendo coisas ruins dos outros, porque ele é o mentiroso, que tenta destruir ou desunir a igreja, afastar os irmãos e não fazer comunidade. Por favor, irmãos e irmãs, façamos um esforço para não fofocar. A fofoca é uma peste pior que a Covid-19. Pior foi o que disse, né, o Papa Francisco no Ângelo deste domingo, como foi que a gente falou aqui na TV Scala, a fala do Papa Francisco sobre a fofoca, que ele disse que é uma peste, uma doença pior que a Covid-19. Muito interessante essa fala do Papa Francisco, né? Vamos aqui elogiar a fala do Papa e nós temos sim que refletir essa fala do Papa Francisco, que é válida não somente para os católicos, mas para você também que está assistindo a TV Scala nesse momento, que fica se perguntando: a Covid-19 vai ter uma cura, uma vacina aí? A gente vê aí o mundo científico correndo atrás de uma vacina que combata, né, que cure e extermine a Covid-19. Mas a gente sabe que a fofoca não tem vacina. E a comunidade científica ainda nem, muito menos, ainda não tem nada que cure a fofoca. A gente sabe muito bem. E a fala do Papa Francisco é interessante, né? Ele acrescenta: o ensinamento de Jesus nos ajuda muito, porque pensemos no exemplo. Quando nós vemos um erro, um defeito, um escorregão de um irmão ou de uma irmã, normalmente a primeira coisa que fazemos é contar. Olha só, a primeira coisa que fazemos é contar aos outros, é fofocar. E a fala do Papa Francisco, dando esse exemplo, torna o Papa Francisco tão próximo de nós, né? Tão próximo, tão assim, tão brasileiro, né? Porque no meu bairro é assim. É um exemplo claro, o Papa parece que mora aqui no bairro, né? É isso mesmo. Quando acontece alguma coisa
com o vizinho ou com a vizinha, ou quando acontece alguma coisa na igreja, de modo geral, sempre tem alguém que vai adorar contar para todo mundo, né? Assim, contar o porquê que fulano brigou com ciclano, porquê que fulano se separou, porquê que fulano não tá em casa, tudo isso que a fulano ou Beltrano vai sair assim, numa rapidez, e em 24 horas, bilhões e muita gente ficará sabendo de tudo isso. E é por isso que o Papa ele puxa aí a orelha não somente dos católicos, mas ele traz a gente para uma reflexão cristã e dizer que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E o primeiro exemplo é o amor ao próximo. Então a gente também temos que frear a língua, né? Isso que o Papa Francisco diz. Ele diz assim, ó: para corrigir o irmão que cometeu um erro, Jesus sugere uma pedagogia de recuperação, articulada em 3 etapas. Primeiro diz, avisar, né? Avisa-o entre você e ele sozinho. Ou seja, não coloque o seu pecado em praça pública. É uma questão de ir ao irmão com discrição, não para julgar, mas para o ajudar a perceber o que fez. Salienta Bergoglio, Papa Francisco, né? O Bergoglio aí é o sobrenome do Papa Francisco. Contudo, pode acontecer que, apesar das minhas boas intenções, a primeira intervenção falhe. Nesse caso, é bom não desistir, que se arranje, eu lavo minhas mãos, desculpa, eu lavo as minhas mãos, não faço isso, não é cristão, mas recorrer ao apoio de algum outro irmão ou irmã. Então, não desistir, caso o irmão não queira, né, falar com você, e você não vai pisar na casca da banana e vai falar mal do irmão, né? É uma questão de ir a ele com discrição, né, com cuidado, não é avisando todo mundo e tal, tipo uma fofoquinha bem básica, né? E aí é um texto grande do Papa Francisco, né? Ele diz ainda: se ele não ouvir, leve contigo outras pessoas novamente, para que tudo se resolva com a palavra de 2 ou 3 testemunhas. As 2 testemunhas salientadas não são para acusar e nem julgar, mas para ajudar para a recuperação. A gente está aqui ouvindo do Papa Francisco um trecho do Evangelho de São Mateus, né? Que Jesus lá, ele pede que as pessoas em comunidade, né, que elas se resolvam e tudo mais. Tipo uma treta. Aconteceu uma treta entre 2 pessoas, aí um vai pedir desculpa, ou aí o primeiro passo ele tem que ir lá particularmente usando uma discrição e pedir perdão. É basicamente isso. Vamos continuar. Também o amor de 2 ou 3 irmãos pode ser suficiente. Nesse caso, acrescenta Jesus, ele usa o evangelho, né? Ele usa de exemplo. Dizei à comunidade, ou seja, à igreja. Em algumas situações, toda a comunidade está envolvida. Há coisas que não podemos deixar indiferentes aos outros irmãos. É necessário um amor maior que para recuperar o irmão. Mas, por vezes, até isto não pode ser suficiente, diz Jesus. Olha o que Jesus diz, né? Sem nem mesmo a comunidade ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um republicano. Essa expressão aparentemente tão desdenhosa, né? Estou aqui com dificuldade de ler, disse o Papa Francisco, convida-nos de fato a colocar o nosso irmão de volta nas mãos de Deus. Olha só, vamos explicar o que o Papa está dizendo aqui. Olha, vamos supor aqui, né? Nós estamos no nosso bairro, é uma comunidade e tudo mais. Acontece uma treta entre 2 irmãos da comunidade, né? E o povo aí se deram mal, tá? Discutiram, ou um soube que o outro tava falando mal do outro, aí foi uma treta grande. Pronto. O que é que acontece? A primeira coisa que é um ensinamento cristão.
que ele procure o irmão que lhe ofendeu, entendeu? Vai lá, procure e vão conversar, vão lá se entender. Se a pessoa ofendida não quer, rejeita aquela pessoa que procura, né, discretamente para falar sobre o que aconteceu, aí ela rejeita, né, aquele pedido lá, certo? Então ele não pode desistir. A segunda tentativa dele é procurar testemunhas. Se ele não quer ouvir o outro diante de testemunhas, o que ele deve fazer? Vamos lá, vamos pensar aqui o que ele deve fazer. Ele vai o quê? Não vai desistir. É isso mesmo, ele não desiste. Sabe o que ele faz? Ele vai para a comunidade e agora ele conta com a ajuda da comunidade. Então, existem 3 tentativas. A primeira, ele procura ele individualmente e discretamente, né, sem anunciar nos altos-falantes e sem fofocar para o outro, né? Todo cuidado que já teve uma treta maior. Vamos lá, com cautela, procure ele individualmente, particularmente, converse com ele, certo? Ele não ouviu, procure 2 ou 3 testemunhas. E depois não ouviu, tem a comunidade. Tá aí, essa